No livro A História Começa na Suméria, o autor Samuel Noah Kramer traz uma lista de coisas que existem hoje e que são fundamentais para a sociedade atualmente que tiveram suas origens na Suméria, como por exemplo o sistema educacional. Afinal de contas, surgiram na Suméria as primeiras escolas. Entretanto, não foi apenas o sistema educacional que surgiu na Suméria, mas também a medicina, uma vez que é Suméria a primeira farmacopeia da história. A agricultura também é outro exemplo, o que também pode ser atestado pelo primeiro almanaque de fazendeiro conhecido da história. Aforismos e o que podemos chamar de ditados populares, além de códigos de leis, como por exemplo o de Ur-Nammu, tem suas origens na civilização suméria. Até canções de ninar têm seus primeiros registros em tabuletas de argila oriundas de tal civilização. A Estela dos Abutres, como é conhecido, o primeiro tratado de paz da história, também é sumério. Arquitetura, navegação, matemática, além da própria literatura, vide a Epopeia de Gilgamesh, tem suas origens na civilização suméria. Tal texto, inclusive, é tido como o, se não um dos textos literários mais antigos de todos os tempos em termos arqueológicos. Foi lá também, na Suméria, onde nasceu a escrita cuneiforme, primeira forma de escrita conhecida, uma das suas principais marcas e legados. Listas reais, como a própria lista de reis sumérios, e até a própria religião, praticada de maneira organizada, com procissões, sacerdócio e locais específicos de culto, também surgiram na Suméria. A roda, imprescindível para o desenvolvimento da humanidade, também tem seus primeiros registros de uso na civilização suméria, assim como a cerveja e até a prática do boxe. Contudo, talvez seja o tempo o maior legado dos sumérios para a posteridade, uma vez que o tempo, por muitas vezes, é o principal referencial do homem, pois tudo, ou quase tudo, tem relação com o tempo. E o tempo como conhecemos, por mais incrível que possa parecer, podemos dizer que surgiu, em tese, na Suméria, por meio de um sistema que hoje conhecemos como sistema sexagesimal. Tal sistema, criado pelos sumérios, tem como base o número 60. E fazendo uso desse sistema, os sumérios dividiram o dia em 24 horas, dividido por 12 horas duplas. Além disso, eles também contavam tendo como base o número 12, que por sua vez é tanto um múltiplo de 6 como um divisor de 60. As horas com 60 minutos, consequentemente compostas por 60 segundos, são frutos desse sistema criado pelos sumérios. No entanto, os sumérios não apenas em tese criaram o dia com 24 horas, mas também o ano com 12 meses, o que também os coloca como sendo os pais do que hoje conhecemos como calendário. Os sumérios dividiam o ano em apenas duas grandes estações, inverno e verão. Tais estações, inclusive, eram representadas pelos irmãos semideuses criados por Enlil, Emesh e Enten. Emesh era o verão, e sua estação começava entre fevereiro e março, enquanto que o inverno, estação representada por Enten, começava entre setembro e outubro. O ano novo sumério se dava entre abril e maio. O calendário dos sumérios era lunisolar, ou seja, baseado nos ciclos tanto do Sol como da Lua, principalmente nos ciclos da Lua. Eles dividiam o ano em 12 meses, que tinham de 29 a 30 dias, o que totalizava um ano que girava em torno de 354 dias. Então, para alinhar seu calendário aos ciclos solares, um mês extra ou um 13º mês era introduzido em intervalos regulares, muito provavelmente, em média, a cada 3 anos. Dessa forma, o calendário sumério adequava-se tanto aos ciclos da Lua quanto aos ciclos do Sol. Os nomes dos meses, que geralmente tinham relação com temas agrícolas, religiosos e com festivais, assim como os anos em que os meses extras eram adicionados, podiam mudar de cidade para cidade.
Ou seja, a Suméria não é só o berço da civilização. Não foi só aonde nasceu a literatura, a matemática, as artes e outras ciências, mas sim, também, e acima de tudo, como diz Samuel Noah Kramer, é onde começa a história. Pois, na Suméria, em tese, nasceu aquele sem o qual a própria história não existiria. Aquele sem o qual ela não faria sentido. O universo sem o qual ela não se faria presente. Pois foi na própria Suméria que nasceu o tempo. Pois o tempo nasceu na Suméria. Malaju sila